sou a Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. Eu quero conversar sobre um tema muito importante, sobre uma questão que pode estar passando agora mesmo na sua cabeça, que é essa daqui: harmonizar vinhos com comida de uma forma simples e descomplicada. Será que eu consigo? Será que é para mim? Então, amiga, às vezes você pode estar pensando dessa maneira, você pode estar pensando: será que essa coisa de harmonização não é alguma coisa muito difícil? Será que realmente eu vou conseguir fazer? E por que eu vou falar desse tema? Porque eu sei que as mulheres, a gente enfrenta muitos desafios, principalmente quando o assunto é vinhos. A gente se sente insegura, parece que a gente não sabe escolher vinhos, às vezes a gente fica confusa, né? E muitas vezes com tantos vinhos, aquela prateleira abarrotada de vinhos, a gente vê tantos rótulos, tantos vinhos, e aquilo gera uma confusão mental. E muitas vezes isso acontece por você não conhecer muito de vinhos e você ficar restrita somente a um ou dois tipos de vinho. Imagina quando, além de escolher vinhos, além de ter que decidir sobre aquele monte de vinhos, você ainda tem que decidir como combinar aqueles vinhos com a comida. Aí a coisa fica mais assustadora, não é verdade? E aí surge um obstáculo gigante, parece que é uma pedra enorme no meio do seu caminho, que pode atrapalhar muito a sua jornada rumo a essa harmonização de vinhos. Então, por isso mesmo que eu já estou trazendo logo de cara esse tema aqui, que é simplesmente uma crença. E uma crença é só uma crença, mas ela existe e a gente não pode ignorar. E essa crença é essa: é muito difícil harmonizar vinhos. Eu acho que eu não vou conseguir. E essa crença, ela pode te bloquear realmente aqui no início dessa jornada rumo à harmonização de vinhos com qualquer comida. Especialmente se harmonizar vinhos for algo novo para você, for uma novidade para você. Então essa é a principal razão de eu estar trazendo esse tema nessa live. E o meu objetivo aqui é desbloquear, né, a sua questão aí com relação à harmonização. Porque eu tenho certeza que toda mulher é capaz, sim, de aprender a harmonizar vinhos. Porque existe uma forma de aprender a harmonizar vinhos. Não é algo aleatório, não é algo genérico, não é algo que nasce da cabeça de alguém que tem uma habilidade especial, iluminado. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a ter clareza de que essa harmonização de vinhos pode ser, sim, algo fácil, algo gostoso, algo divertido para você aprender a fazer. Algo que realmente possa te trazer muito mais prazer com os seus vinhos. Então, deixa eu te mostrar aqui tudo aquilo que eu quero desbloquear com você aqui. Quero que você perceba que é possível, sim, fazer uma harmonização de vinhos com qualquer comida, de uma forma simples, de uma forma descomplicada, assim como eu faço com as minhas alunas, assim como eu aprendi, como elas também vêm aprendendo. E se a gente consegue, você também consegue. Porque nós somos mulheres normais, mulheres que gostam de vinhos. E nós temos todas as capacidades para a gente aprender, tanto as capacidades de entendimento, como as capacidades sensoriais. O que acontece é que, às vezes, o nosso sensorial, ele está um pouquinho empoeirado. Às vezes, a gente não está prestando muito atenção no nosso sensorial. Mas quando você começa a se dedicar a aprender a harmonizar vinhos dessa forma simples e descomplicada que eu ensino, você deixa de se sentir confusa, você começa a ter mais clareza. Essa confusão começa a se dissipar, porque você vai ampliando o seu repertório de vinhos para você harmonizar. Tudo vai ficando mais fácil, mais simples de você entender, mais descomplicado. E aí você não fica empacada logo de cara com aquele desconforto de não saber o que fazer, quando fazer e como fazer, porque tudo tem um passo a passo. Tem o que você faz primeiro, depois, e que tudo tem depois, tudo junto, reunido, vai se transformar naquela harmonização deliciosa que você tanto deseja. Quando você se sente mais segura e mais confiante com seus vinhos, você começa a ser capaz de se arriscar em novas harmonizações, em novas aventuras gastronômicas, né? E aí você consegue ser capaz de harmonizar qualquer tipo de vinho, com qualquer tipo de comida, dessa forma simples e descomplicada. Você fica mais motivada de enfrentar novos rótulos, novos vinhos. Você não fica mais medrosa. Você vai aproveitando esse conhecimento que você vai adquirindo e essa jornada fica muito mais prazerosa. Essa harmonização deixa de ser um mistério, deixa de ser algo
perigoso ou algo assim que, na verdade, te coloca com medo. Por quê? Porque harmonizar vinhos, assim como degustar vinhos, é uma coisa treinável. Você consegue treinar, você consegue adquirir as habilidades para você fazer isso com mais desenvoltura, para você fazer isso com mais habilidade, para você fazer isso de uma maneira gostosa e quase que no piloto automático. E eu vou te dar um exemplo com uma coisa que não tem a ver diretamente com a gastronomia, mas tem a ver sim com a gente conseguir essas habilidades. É um exemplo, tá? É uma analogia e é algo que recentemente eu aprendi a fazer, que é natação, é nadar. Uma coisa, eu nunca me afoguei, eu sempre soube bater a perna, bater braço, né? Eu sempre, nunca tive medo da água, mas eu realmente nunca soube nadar de verdade. Porque eu sempre achava que era muita coisa para fazer ao mesmo tempo, não é verdade? Tinha que bater perna, bater braço, respirar, virar a cabeça, né? E ainda se manter em linha reta para poder nadar reto e chegar lá do outro lado. E aí, o meu irmão, a gente, né, entrou na natação, meu irmão já nadava desde sempre, ele nada, e meu irmão, não sei se você já me ouviu em outras lives ou não, mas eu tenho um irmão que ele teve um AVC, então ele é PCD, né? Ele é uma pessoa especial, mas ele ficou de um lado paralisado, mas ele é muito bom de esporte, ele gosta muito de natação e ele nada perfeitamente, hein? E ele nada, atravessa aquela piscina, e quando a gente foi para a natação, os professores ficaram com medo dele. Ai, será que ele vai saber andar, nadar? Eu falei, não, gente, o medo é comigo. Eu é que tenho medo de nadar, eu que não sei nadar, eu que preciso aprender. E eu fui com ele lá aprender. E essa experiência foi muito, muito interessante. E eu sempre lembro dela quando eu vejo as meninas também um pouco assim, às vezes pensando que a harmonização é confusa, que degustação é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu falo, gente, olha só que interessante. Porque na natação é isso, você pensa que, caramba, tenho que fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, tudo coordenado, senão eu não saio do lugar. E, na verdade, quando ele começou a me ensinar, vai ensinando por partes. Claro, não coloca você na água e você sai nadando ali de primeira, vai ensinando por partes. E aí o professor é um instrutor, ele vai observando como que você vai indo e ele vai te dando um pouquinho mais de desafio, um pouquinho mais de desafio, e depois ele vai juntando as partes. Então, tem hora que você só bate perna, tem hora que você só bate braço, mas tem hora que você faz os dois juntos. Ele vai percebendo e você vai adquirindo essas habilidades. E chega um momento em que ele te coloca para realmente fazer tudo ao mesmo tempo e a coisa sai. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem outras coisas também que funcionam dessa maneira. A gente aprende por partes, vai juntando essas partes e depois, quando menos se espera, a gente vê que a gente consegue, na hora que junta tudo, fala, caramba, realmente a coisa funciona. E funciona de uma maneira gostosa, leve, divertida, né? E você vai ganhando essa habilidade. Então, hoje eu quero te fazer ter essa visão da harmonização. Meu objetivo aqui realmente é te explicar como que é fácil você aprender a harmonizar vinhos com qualquer comida de uma forma simples, descomplicada, quando você faz isso com uma orientação e dentro de um grupo que tenha o mesmo objetivo. Né? Esse grupo motiva. Quando a gente faz essas aulas, assim como na natação também eu fiz com meu irmão e fiz com outras pessoas juntas ali, né? E com essa orientação, você se motiva, você começa a ver progressos e se motiva. E isso é o que acontece aqui dentro da Castalha, dessa nossa comunidade de mulheres do vinho. Nessa Castalha, vou te explicar, eu chamo de Mundo Paralelo das Mulheres do Vinho. A Castalha é uma comunidade de mulheres onde eu reúno as minhas alunas e eu chamo de Mundo Paralelo das Mulheres do Vinho porque aqui dentro você pode se surpreender de tantas coisas que você pode descobrir quando você entra para esse grupo de mulheres. Porque, além de tudo, além do aprendizado, que eu diria talvez um pouco mais técnico, né, ou mais formal, a gente tem muita troca de aprendizado, a gente tem muita troca de experiências, e isso é que é o enriquecedor, porque dessa maneira que você começa, primeiro, a desmistificar várias coisas, você começa a entender como funciona realmente essa harmonização, e você começa a quebrar essas crenças de que você não consegue, porque você vê outras mulheres como você conseguindo fazer, e todas se apoiam mutuamente. O ambiente faz muita diferença. E é esse ambiente que te desbloqueia e que faz com que você realmente quebre essa crença, né? Que gera essa dúvida em você e que será que eu consigo? Porque
É verdade que muitas mulheres, elas acabam tendo receio dessa harmonização, né? Muitas mulheres, elas criam uma desculpa, realmente, para dizer que não conseguem harmonizar vinhos com qualquer comida, principalmente de uma forma simples e descomplicada, e ela acaba acreditando que isso não é para elas. Você já pensou dessa maneira? Eu não sei se é o seu caso ou não, mas quando uma mulher me diz que ela não consegue harmonizar vinhos, sabe o que que eu escuto, minha amiga? O que eu escuto é isso aqui, que você está com medo da harmonização. É isso que eu escuto. E eu sei porque eu também já senti isso. Você está com medo de cometer gafe harmonizando vinhos. Você está com medo do julgamento dos outros sobre a sua harmonização ou sobre a sua sugestão de vinhos. Você está com medo de passar vergonha com os seus vinhos, de fazer as coisas de um jeito errado e ser criticada por isso. Você tem medo de tentar errar, né, ou não acertar da primeira vez, quer dizer, você se cobra muito, eu tenho que acertar, nunca fiz isso, mas tenho que acertar da primeira vez. E aí você erra na harmonização de uma certa maneira, e aí você fica com mais medo ainda e nunca mais se arrisca. E eu observo esse medo em muitas mulheres, esse medo de errar na harmonização. Será que existe mesmo esse errar na harmonização? E eu sei que esse medo ele tem uma origem. Ele tem muitas vezes a origem dessa insegurança porque você não conhece muito de vinhos profundamente, porque você nunca fez uma harmonização antes. Pode ser que você pense ainda que a harmonização tem que ser algo perfeito, só com vinhos caros, só com comidas especiais, e que isso não é para você. Pode ser que você ache que só com esses vinhos caros é que você vai conseguir realmente acertar na harmonização. E como você não vai ter acesso a esses vinhos, é melhor nem tentar. Em resumo, você pode estar pensando que a harmonização é algo assim tão subjetivo e que não existe um método para te ajudar a aprender. Mas sim, existe um método que pode sim te ajudar a aprender a descomplicar tudo isso, a fazer uma harmonização de uma maneira simples, descomplicada e com qualquer tipo de comida. E é esse método que existe, esse método que te ajuda a avançar de uma maneira fácil e você estando no ambiente correto, com outras mulheres que também querem aprender a mesma coisa, aí basta você querer, minha amiga. Basta você querer que você começa a fazer e ao fazer você vai perdendo medo, porque o medo ele não desaparece. O medo, você minimiza ele quando você começa a fazer e a ter resultados. Eu não tinha medo da água, mas eu tinha medo de não saber fazer todos aqueles movimentos na natação. Mas quando eu comecei a fazer, pouquinho a pouco, eu parava no meio da piscina 2, 3, 4 vezes, tá? Mas eu fui fazendo pouco a pouco, pouco a pouco. E naquele ambiente onde estava todo mundo concentrado em fazer aquela natação, e eu estava no meio termo, tinha gente que tinha que ir para a piscina das crianças, estava começando naquele momento, ia para a piscina das crianças, e não tem nenhuma vergonha nisso. É todo um processo, e esse processo vai evoluindo, é um processo evolutivo. E na medida que você vai evoluindo e que você tem outras pessoas juntas, você começa a se identificar. Não é uma comparação, mas é uma identificação do seu próprio progresso. Você começa a ver que você pode evoluir, você tem pessoas que estão entrando depois que você tem pessoas que já estão há mais tempo, e dessa maneira todos juntos começam a fazer, cada um na sua raia, estou fazendo de novo a analogia da natação, né? Mas cada um na sua raia, mas seguindo todos juntos, né? Fazendo, aprendendo aquele método. E aqui também tem um método. A harmonização não é algo solto, não é algo de um iluminado, não é algo também do gosto pessoal. Deixa eu ver aqui se vai dar certo ou não na minha boca, no gosto pessoal. Não, existe uma maneira de você fazer isso. Agora, essa crença, tem outro detalhe, essa crença de que a mulher nunca sabe o suficientemente de vinhos, é uma crença que parece que é de agora, parece que é só sua, né? Parece que, por mais que você se esforce, nunca tá bom, tudo que você faz. Você chega até, às vezes, a duvidar da sua capacidade, porque tem aquela vozinha interior que fica falando para você, ai, será que você vai conseguir? Será que você não está fingindo que sabe? Tem uma coisa meio sabotadora, tá? E isso vem da síndrome da impostora, tá? Muitas vezes, essas dúvidas que batem na gente, existe essa questão da síndrome da impostora, né? Então, muitas dessas dúvidas
será que eu consigo fazer isso, fazer aquilo? E principalmente, será que eu consigo harmonizar vinhos? Vem dessa questão da síndrome do impostor, ou da impostora aqui. E eu trouxe aqui para você, inclusive, olha, uma definição dessa crise, dessa crença, né? É uma definição desse especialista aqui em inteligência emocional, do Fabrício Nogueira, que ele está comentando o que significa esses sentimentos, né? Que envolvem essa autoestima e essa insegurança. E uma coisa que é muito legal, quando a gente começa a harmonizar, um dos efeitos colaterais de você aprender a harmonização de vinhos, que não tem nada a ver com vinho, é que você começa a se sentir muito mais segura, sua autoestima sobe, e você se sente mais segura, inclusive com outras coisas que não tem nada a ver com o vinho, porque você começa a sentir realmente, e a se conectar com você mesma, a conectar com aquilo que você sente. E aquilo que você sente é a sua verdade. E isso é muito interessante, você começa a mudar, inclusive, em outros aspectos da sua vida. Por isso que eu sempre falo que degustar e harmonizar transforma a gente em outra pessoa. E aqui ele fala, né, que é uma crença dentro da pessoa de que ela não é boa o suficiente. Né? E por mais que ela tenha resultados positivos, muitas vezes ela não consegue perceber isso. Por que é importante, então, a gente estar dentro de um grupo de mulheres que fazem a mesma coisa? Porque às vezes a gente não percebe a nossa evolução, mas a outra percebe, e a outra te dá feedback. E esse feedback é o que te faz olhar para você mesmo e falar, caramba, é verdade. E quando você olha que a outra está também conseguindo e vocês estão fazendo a mesma coisa, é uma referência, né? Muitas vezes nessa síndrome também, né, do impostor, você acha que as suas conquistas são só da sorte. Ah, eu acertei. Ah, eu fiz essa harmonização. Ah, deu certo, mas foi por acaso. Ah, deu certo, mas que sorte que deu certo. Não, a harmonização não é sorte. Você não vai fazer harmonização por sorte. Você vai fazer harmonização consciente, consciente do que você está fazendo. E outra coisa que é muito interessante, a gente pratica aqui a harmonização autoral, que eu chamo de harmonização herege. Sabe o que é a harmonização herege? Vou dar aqui um spoiler, depois eu vou fazer uma live somente sobre isso. Mas o spoiler, a harmonização herege é você conhecer as regras da harmonização e quebrar as regras de propósito. Olha só que interessante. Existem as regras de harmonização, as escolas de harmonização, as maneiras de fazer harmonização. Mas quando você conhece, o conhecimento te permite quebrar as regras, criar a sua própria harmonização. É quando você começa a ser mais dona da sua própria harmonização e do seu próprio gosto pessoal. E não está em função de sorte ou de realmente, tal coisa, uma harmonização clássica sempre vai funcionar. Não, o mérito começa a ser seu. O mérito começa a te fortalecer. Então, harmonizar vinhos desenvolve tuas capacidades, a tua habilidade, né? E o teu merecimento de realmente acertar naquela harmonização e ter consciência de que você acertou mesmo e que saiu muito boa mesmo e que foi muito bom porque você está provando e você está sentindo. E com certeza quem estiver com você vai sentir a mesma coisa. Quem estiver com você vai sentir, talvez não o mesmo sabor, tá? Mas vai sentir na sensação geral que aquilo funciona e que aquilo deu certo porque você sabia o que estava fazendo. Então, é uma coisa muito interessante, sim, você entender isso, entender que existe, sim, essa questão da síndrome da impostora, e quando você não tem o conhecimento, você acaba achando que você é uma fraude, que você está fazendo a coisa que, se você acertar na harmonização, foi sorte. Se você errou, é porque você é burra e não sabe nada. E não é nem isso, nem aquilo. Na verdade, é uma evolução, e existe um método e uma maneira de você aprender a fazer isso. E no vinho isso acontece muito. Agora, por que no vinho as mulheres sempre se sentem assim também meio que afastadas do vinho? Você já parou para pensar nisso? Ou já percebeu isso? Que parece que as mulheres sempre estão meio à margem do vinho? Você acha que isso é natural? Você acha que isso é seu? Deixa eu te falar uma coisa, minha amiga. As mulheres foram afastadas do vinho por muitos séculos. Não estou dizendo anos, não. Não estou dizendo anos, não estou dizendo um século, eu diria até alguns milênios, porque só no Egito é que a mulher realmente tinha um papel importante com o vinho. Depois da Grécia e de Roma, a gente foi totalmente afastada dos vinhos. Era proibido para a mulher vinhos. A mulher não podia chegar perto do vinho.
Isso é uma questão histórica, é uma questão do patriarcado. É uma questão de que a gente foi colocada longe dos vinhos por muitos e muitos séculos, né? E, ao mesmo tempo, se colocou o vinho também, que é um produto popular, que é um produto da natureza, que é um produto da agricultura, dos povos ali da agricultura, do começo da humanidade, se colocou o vinho num pedestal, o que afastou ainda mais o vinho da gente. Elitizaram esse vinho, colocaram esse vinho num lugar quase que inacessível, ou só inacessível para alguns. E aí, com tudo isso, natural que a gente se sinta afastada dos vinhos, porque a gente foi realmente afastada dos vinhos. E você ter consciência disso é muito importante na hora que você for começar a pensar em harmonizar vinhos. Porque, às vezes, essa sua falta de confiança, será que eu consigo harmonizar? Vem disso também, vem desse afastamento, né? Dessa coisa de afastar a gente dos vinhos. A mesma coisa, será que eu consigo degustar vinhos? Será que eu consigo sentir os aromas dos vinhos? Né? Tem muitas perguntas aí, porque a gente foi realmente afastada dos vinhos, mas isso já não existe mais. A gente não precisa mais disso. Hoje em dia, a nossa grande sorte é que hoje em dia nós vivemos o melhor momento da humanidade para a gente poder, sim, as mulheres, poderem aí se aproximarem dos vinhos. E a harmonização é uma técnica. É uma técnica que ninguém ensina, mas sim é uma técnica. Parece que sempre ficou genérica. Parece que a harmonização ficou mais focada na culinária, na cozinha, na gastronomia. Então, ficou muito restrita aos profissionais de restaurantes. Parece que somente o sommelier no restaurante sabe harmonizar vinhos, né? E quando não é verdade, ele sabe sim, porque existe uma técnica que ele aprendeu, que ensinaram para ele, e que eu ensino para as minhas alunas. Muitas vezes, por desconhecer esta técnica, é que dá a impressão que é uma coisa aleatória, que é uma coisa só de pessoas que têm um certo gosto diferenciado, né? Desconhecem que você pode aprender e treinar essa harmonização de vinhos. E essa cobrança dessa harmonização perfeita, ela acaba te fazendo pensar, te fazendo acreditar que você tem que acertar na harmonização logo de primeira, que você não tem que se arriscar harmonizando vinhos. Para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que começar a treinar e a se arriscar. E a gente aprende também na tentativa e erro. É como na culinária, quando você vai pegar uma receita, você pega uma receita nova de bolo, será que ele já sai de primeira? Será que realmente já sai de primeira ou não dá, às vezes, umas erradinhas, até você pegar realmente a receita? Eu lembro que minha mãe era cozinheira, ela fazia bolos, fazia salgadinhos para fora, e às vezes dava alguma receita nova. Ela tinha que treinar aquela receita nova antes de colocar aquilo numa produção, antes de realmente oferecer isso. Ela vendia para fora, mas ela não ia vender para fora fazendo a primeira receita, sabe, já acertando de primeira. Ela realmente treinava, fazia, corrigia, fazia algumas correções, se fosse o caso, e aí sim, né, começava a vender. E olha só, tem mais uma que eu não sei se você sabe ou não, mas eu comecei no vinho porque eu estava a ponto de cometer uma gafe harmonizando vinhos. Eu morei na Espanha há muitos anos, eu fui transferida para lá pelo banco, eu era executiva de banco, do mercado financeiro, e quando eu cheguei, logo de cara, quando eu cheguei, eu tive um almoço de negócios com outro banco, um banco espanhol. E o almoço de negócios na Espanha é com vinhos. E quando a gente chegou lá no almoço, né, era eu e mais o meu chefe e mais o outro rapaz lá do outro banco. E eles me disseram que eu tinha que escolher um vinho para harmonizar. Eu não tinha nem ideia, nem de vinho, nem de harmonização. Quer dizer, eles me colocaram numa situação super constrangedora, numa saia justa, e eu só saí dessa saia justa, na verdade, porque, sim, eu sabia fazer aquela harmonização básica de que vinho combinava com carne. E como a gente estava num restaurante só de carne, né? Então tinha que ser um vinho tinto para carne. Mas eu fiquei, acho que roxa, vermelha, colorida, sei lá, eu fiquei muito, muito mal mesmo, porque eu percebi que eles perceberam que eu não sabia. Que eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu fui na sorte, né? E aí, seja o que Deus quiser. E aí foi isso que aconteceu. Só que eu percebi também que não precisava ser assim na sorte. Eu descobri que eu poderia saber, aprender a fazer isso. Tanto é que eu fui, na mesma semana, eu procurei o quê? Eu procurei um orientador, eu procurei alguém para me ensinar, eu procurei um curso de vinhos. Eu fui fazer um curso de vinhos
para eu não passar mais vergonha, para eu não cometer mais gafe, para eu não ser colocada mais numa situação como aquela. Porque eu sabia que eu poderia, assim como aquela foi a primeira vez, eu poderia passar por outras situações daquela, né? Eu ia morar lá em Madrid, ia morar lá por alguns anos. E aí, o que que aconteceu? Eu fui fazer esse curso pensando na parte mais técnica do vinho, pensando que eu ia decorar ali algumas coisas do vinho e que isso ia me ajudar muito, né, no futuro. Mas eu descobri foi outra coisa. Eu justamente descobri como que era eliminar justamente esse mito de eu não consigo. Olha que curioso. Eu descobri como combater e eliminar esse mito de, eu não consigo harmonizar. Porque, claro, se eu fosse decorar comidas, imagina só a riqueza da gastronomia espanhola, a tanto de vinho que existe na Espanha. Mas vai que eu vou num restaurante francês. Aí olha o tanto de gastronomia francesa e o tanto de vinho francês. Vai que outro dia eu vou num restaurante italiano. Olha o tanto de vinho italiano, o tanto de comida italiana que existe. Aí eu vou para o português. Caramba, eu vou ficar doida, eu não vou fazer, não vou trabalhar mais, não vou ter mais vida, né? Se eu tiver que ficar decorando tudo isso, não vai dar, não vai rolar. Mas eu descobri na Espanha, eu descobri como combater isso, como eliminar. E se combate isso aprendendo, aprendendo os fundamentos dos saberes do vinho e da sua cultura, porque esses fundamentos não mudam. Os fundamentos, são a base de tudo. Quando você junta os saberes do vinho, né, e aprende esses fundamentos com as práticas dos vinhos, que aí é outra parte importante, a prática sensorial do vinho, que tem uma técnica para você degustar o vinho sensorialmente, você começa a adquirir não só o conhecimento, né, dos saberes do vinho, como o autoconhecimento do que você está sentindo com o vinho. Com qualquer tipo de vinho, porque essa técnica do sensorial do vinho, ela pode ser aplicada para qualquer vinho. Mesmo vinho que você nunca degustou antes, você aplica a técnica e você conhece aquele vinho. Então, através dessa técnica, que é uma técnica simples, é uma técnica aplicada mesmo aos vinhos, é uma técnica simples, fácil de aplicar, e quando você junta essas duas coisas, você tem o seu conhecimento do que é essencial desses saberes dos vinhos, mais o sensorial dos vinhos. Você junta as duas coisas, você começa a entender o sentido, as conexões entre a comida e o vinho. O que é que cada um, quais são os pontos de conexão dos dois para você harmonizar. Só que tem mais uma coisa. Nessa minha jornada dos vinhos, que começou lá na Espanha, mas que quando eu voltei aqui para o Brasil, eu percebi que as mulheres aqui estavam totalmente desconectadas desse vinho, por isso que eu falo com tanta segurança que a gente foi afastada realmente desses vinhos por muitos e muitos anos, aí, séculos, né? E aqui no Brasil, quando eu voltei para cá, mais ainda eu percebi nitidamente que as mulheres estavam desconectadas. Aí eu aprendi como conectar as mulheres com esses saberes dos vinhos e com esse sensorial dos vinhos dentro do ambiente certo. Porque não adiantava nada eu saber dos vinhos, né? Saber teoricamente dos vinhos. Não adiantava nada eu ter esse saber sensorial dos vinhos, mas não ter onde eu aplicar isso, compartilhar isso para evoluir, para aprender, para trocar, para justamente ter feedback, para entender se eu estava indo pelo caminho certo. E quando eu voltei para o Brasil, eu sentia falta justamente de onde eu praticar. Eu já sabia, né, muitas coisas dos vinhos, mas ainda tinha coisas para eu aprender e para eu praticar. Aliás, o mundo do vinho, ele é muito interessante porque ele é um mundo muito simples, mas muito variado, né? Os fundamentos são básicos, mas tem muitas variedades, variações. É como uma pintura, né? Você pintar uma técnica de pintura, mas você tem muitas cores para combinar. A técnica pode ser a mesma, mas você pode fazer várias cores combinando, então você pode pintar múltiplos quadros. Aqui é a mesma coisa. Foi isso que eu descobri, né, lá na Espanha. Eu aprendi, então, como é que a gente poderia conectar essas mulheres para criar um ambiente certo, onde a gente pudesse estar reunida entre mulheres, para a gente se aprender, para a gente se desenvolver nos vinhos e para a gente compartilhar. Então, essa é a história da Castalha Mulheres do Vinho, que, na verdade, é a nossa comunidade de mulheres do vinho. É onde eu reúno agora minhas alunas
E é onde é o que eu chamo, né, de mundo paralelo das mulheres do vinho. É esse ambiente onde a gente consegue aí trocar tudo aquilo que a gente aprende juntas e é onde a gente consegue fazer as nossas experimentações, é onde a gente testa para depois a gente sair aí no mundo lá fora e harmonizar de maneira simples, de maneira descomplicada, e a gente está sempre com maior prazer aí com os nossos vinhos, né? A gente conseguir harmonizar aplicando uma técnica e aplicando um método que ajuda qualquer mulher, é capaz de ajudar qualquer mulher a harmonizar a comida de uma forma muito simples e muito descomplicada. É por isso que eu tenho tanta certeza de que qualquer mulher é capaz de aprender, sim, a fazer essa harmonização. Porque aqui na Castalha, nesse nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, a gente pratica. A gente aprende e pratica, aprende e pratica. A gente testa novos vinhos. Porque, veja bem, eu mesma, eu sim, conheço os vinhos, mas eu não degustei todos os vinhos do mundo. Quando a gente está na Castalha, quando a gente está degustando entre mulheres, com outras mulheres, cada uma traz um vinho diferente e a gente acaba ampliando o nosso repertório de vinhos, a gente acaba conhecendo e descobrindo novos aromas, novos sabores. E tudo isso a gente faz desde o primeiro dia. Não precisa aprender tudo para depois começar a praticar. Na Castalha, a gente já começa a praticar desde o primeiro dia. Na Castalha, o que significa harmonizar? Harmonizar vai significar para a gente essa arte da gente se arriscar, né? Da gente se arriscar a fazer as nossas harmonizações sem a gente se prender a verdades do passado. A gente tem que estar aberta, com a mente aberta e pronta para vivenciar experiências do presente, experiências do aqui e do agora. Então, isso é que é o mais importante para a gente na Castalha. O que eu queria comentar com você agora é por que é importante para você, né, aprender essa harmonização. E por que isso vai modificar você? Por que isso modifica o que muda para você quando você começa a aprender a harmonizar? Ou seja, em outras palavras, o que você vai conseguir quando você começa a harmonizar vinhos? Ou para que você vai harmonizar vinhos? A resposta é muito simples, minha amiga. Você começa a harmonizar vinhos para você mesmo, em primeiro lugar. Acho que o mais importante, quando a gente está falando de harmonizar vinhos, é claro que, sim, você vai ter um convívio social, e com vinho é muito social, né? Vinho se relaciona muito com as outras pessoas, então é muito normal você fazer parte do seu convívio social. Mas o primeiro ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que você aprende para você mesma. Porque quando você valoriza alguma coisa para você mesma, quando você está decidida a ter seu próprio prazer, né, quando você está decidida a aprender para você, você se dedica mais, né, você coloca mais empenho. Eu sei disso, né, porque eu também sou mulher. Então eu sei que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. E por que a gente consegue? Porque a gente quer um resultado e a gente vai lá e batalha e até conseguir. A gente faz o que tem que ter, o que precisa ser feito. Né? Então, por exemplo, quando a gente quer se sentir melhor com o nosso corpo, com o nosso bem-estar físico, a gente faz dieta, a gente começa a se alimentar melhor, a gente tira um tempo para fazer academia, faz uma massagem, né? A gente tem um objetivo, a gente quer se relaxar, vai lá, faz uma massagem, ou seja, a gente quer alguma coisa e a gente vai lá e faz acontecer. E no vinho não é diferente, se você se decide realmente a conseguir harmonizar, você elimina esse medo, né, de não conseguir. Você elimina esse medo de passar vergonha com os vinhos, porque você vê que o seu prazer com vinhos vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Então, dessa maneira, você se empenha em realmente aprender sobre harmonização, a fazer as coisas que têm que ser feitas, para que você possa realmente conquistar os resultados que você quer. E eu te digo mais uma coisa, quando você entra no mundo paralelo das mulheres do vinho, lá dentro você vai descobrindo novos sabores, novas histórias, você compartilha experiências, você recebe o que as meninas estão compartilhando de viagens, de experiências, você vai se tornando uma mulher diferente, porque você vai interagindo com outras mulheres que também estão nessa mesma vibe, que elas também estão nesse mesmo objetivo de perder esse medo de não conseguir, de trocar isso
pela realização de, sim, ser capaz de fazer uma harmonização, seja dentro de um cruzeiro, como a Nelly fez agora recentemente, ela lá num cruzeiro, aliás, ela está agora, nesse momento mesmo, semana passada, num cruzeiro, era um cruzeiro de, acho que é cruzeiro de rock and roll, é um cruzeiro musical, né? Então, quer dizer, eles não servem bebidas em copo de vidro, porque é na beira da piscina, o negócio chacoalha. Então, tudo bem, ela está tomando um prosecco num copo de plástico, mas tudo bem, ela está harmonizando ali com aquele ambiente, com aquele momento dela. Ela não está se privando do vinho por conta sabe, com insegurança ou com medo de passar vergonha ali, porque ela não está com a taça certinha. Então, é muito curioso porque você começa, assim, a ter mais liberdade com os seus vinhos. Isso por quê? Porque você desmistifica a harmonização. E quando você desmistifica a harmonização, e até vou colocar isso maior aqui para você. Vou colocar isso aqui maior para você, que isso é muito importante. Isso aqui é muito importante, sim. Porque quando você desmistifica essa harmonização, baixa a tua ansiedade de acertar ou de errar. Para com essa história de, será que eu vou acertar, vou errar? Não existe acerto e erro, na verdade existe se funcionou ou não essa harmonização. Esse fato permite que você se abra a novas experiências. Se você não está com medo de acertar ou errar, porque você não está sendo julgada, você está aberta a novas experiências. E essas novas experiências, elas são novas, por isso mesmo são experiências novas. E aí sim você vai começar a desfrutar mais, de muito mais prazer nessas experiências novas, até mesmo quando não dá muito certo. Até assim é divertido, até assim é gostoso, porque você aproveita com mais prazer as suas combinações com vinhos. E você começa a entender por que não deu certo. Porque você já está mais desenvolvida, você já desenvolveu o seu sensorial. Agora, o mais legal mesmo é que você se socializa, você faz novas amizades com o vinho, através do vinho. Isso é um outro fator muito importante. Você não harmoniza só o vinho e a comida de uma maneira técnica, de uma maneira fria. O vinho, ele é caloroso, o vinho, ele une pessoas, ele é catalisador de pessoas, inclusive de pessoas dos mais diferentes tipos. Todos estão unidos ali, convergem ali para o vinho. E quando você aprende com prazer, você retém muito mais essa experiência. Você aprende de verdade, você não esquece mais. Aprendeu, você não esqueceu. E aqui a coisa é muito lúdica. A gente aprende como se a gente voltasse a ser criança outra vez. A gente aprende de uma maneira mais relaxada e aprende se divertindo no processo. Né? Para quê? Para que realmente a gente pare de ter esse desconforto quando o assunto é vinho. Para que a gente se sinta mais motivada aí de conhecer novos vinhos, de ter novas aventuras aí com o vinho, se tornar uma mulher mais aberta às novas experiências, ao novo. Aproveitar desses conhecimentos para nós mesmas, né? E compartilhar isso com as outras pessoas, que é muito gostoso também. E aí você começa a ter muito mais clareza, você passa a conhecer o vinho com muito mais clareza. Você passa a conhecer o vinho de uma maneira que é muito mais simples, muito mais descomplicada. Por quê? Porque você vê, você enxerga esse vinho, você sente esse vinho com naturalidade. Então, eu diria que uma das coisas que é mais interessante realmente, quando você aprende a harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida, de uma maneira simples e descomplicada, é que você começa a ter uma visão desse vinho de uma maneira também muito mais natural. Passa a ser algo natural e comum. Assim como comer é comum, a gente não fica estressado na hora de comer, né? A gente desfruta muito mais. Imagina um prato novo. Você vai num restaurante e pede um prato que você nunca comeu. Você fica nervosa com o prato? Você fica estressada com o prato? Você fica com medo do prato? Não, né? E por que do vinho tem que ser diferente? Por que no vinho você tem que estar com medo do vinho? Você fica com medo do prato estragar o vinho? Porque eu sempre vejo as mulheres com medo do vinho estragar o prato. Mas eu nunca vejo as mulheres pensando que o prato pode estragar o vinho. Então, assim, não precisa ter todo esse peso, né? O harmonizar é um ato de prazer. Então, eu acredito muito que vale muito a pena investir tempo em você aprender a harmonizar seus vinhos.
harmonizar teus vinhos com a comida que você gosta, com qualquer tipo de comida dessa forma simples e descomplicada. E isso você consegue junto com outras mulheres que vão te fazer sentir confiança também, que vão fazer com que você se sinta, não se sinta um peixe fora d'água, né? Ou não se sinta o patinho feio, porque ali você vai percebendo que todas nós temos basicamente as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, e a gente consegue ter as mesmas soluções também, encontrar essas soluções entre a gente. Então, o maior benefício que eu vejo de participar de um grupo de mulheres, como é o caso da Castalha, né, das mulheres do vinho, é você compartilhar e aprender juntas, aprender com prazer e fazendo boas amizades, sem julgamento, sem crítica, nesse ambiente, num ambiente de teste, num ambiente onde é o nosso laboratório de harmonizações, onde você testa ali o que funciona, o que não funciona, e aprende coisas novas antes de ir para o mundo lá fora. Talvez o mundo aí fora te critique, porque eles não sabem disso tudo que rola aqui dentro da Castalha, tudo isso que rola entre as mulheres do vinho. Mas o degustar transforma você. E o degustar juntas multiplica o seu conhecimento e te dá muito mais segurança, muito mais apoio aí para que você realmente consiga harmonizar seus vinhos. Acabam todas essas desculpas aí de que eu não consigo harmonizar, todo esse mimimi aí vai por água abaixo. Por quê? Olha só, você pode pensar, mas harmonizar é muito complicado, é muita coisa para eu aprender. Olha, a Castalha tem mais de 20 anos, tá? Faz mais de 20 anos que eu harmonizo com mulheres, que eu ensino mulheres a harmonizar e a degustar vinhos. Com o método certo, com o método simples, fica tudo mais fácil de você aprender. Com esse método certo, fica simples e descomplicado você harmonizar os vinhos com qualquer tipo de comida. Isso é uma coisa do dia a dia, não precisa ser aquela harmonização especial, não. A harmonização você faz com qualquer tipo de vinho, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Sim, com os vinhos sofisticados, também, mas também com os vinhos do dia a dia, né? E você pode também pensar aí, mas nossa, é muito tempo para eu chegar nessa experiência toda, Lília. Imagina, como é que vai ser isso? Não, minha amiga, não é assim que funciona. Na verdade, é como eu te falei, é uma questão experimental e a gente já começa a experimentar desde o primeiro momento. Você já começa a aprender desde o primeiro dia. E olha que eu ensino a harmonizar vinhos com qualquer comida de maneira simples e descomplicada em 8 dias. Mas já desde o primeiro dia você já sai harmonizando e já sai com resultados, né? E aí você vê que não é tanto tempo para você aprender com esse método. E aí sim, o restante do tempo você vai estar praticando e evoluindo entre outras mulheres que também desejam a mesma coisa. E você pode achar, como eu lá no começo também pensava, que tinha que ficar decorando as combinações de vinhos. Eu também ficava preocupada com isso. Eu achava que tinha que decorar prato e vinho para poder acertar. E olha, eu vou te falar uma coisa no português bem claro, isso é uma bobagem. O que você precisa não é decorar as combinações de pratos e vinhos, até que porque isso é praticamente impossível de conseguir. Mas o que você precisa realmente é aprender, conhecer, né? Aprender e praticar, aplicar a técnica certa de degustação sensorial de vinhos e, ao mesmo tempo, o método correto para você harmonizar vinhos para nunca mais errar, para você nunca mais se sentir insegura ao escolher, ao comprar e ao harmonizar esse vinho, porque você conhece os pontos de conexão da comida e do vinho e você consegue, sim, unir esses dois pontos para fazer aquela harmonização deliciosa que você está querendo fazer e acertar nessa combinação sem ter que decorar nada, nem prato, nem vinhos, porque seria uma loucura isso daí, tá? Agora, outra coisa que você pode achar também é que só vinhos caros você vai conseguir harmonizar perfeitamente. E isso é um grande mito também. Não é o objetivo de hoje, né? Não é bem esse o objetivo de hoje, mas eu quero tratar desse assunto também, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes se bloqueiam e as mulheres, principalmente, se assustam pensando, não, mas eu vou ter que comprar uma comida cara, uma comida especial, um vinho muito caro. Então, isso não é para o meu dia a dia. Então, só de vez em quando eu vou fazer essa harmonização. E, claro, vai demorar muito tempo para eu aprender. Só de vez em quando eu vou fazer essa harmonização e tem que ser com vinhos caríssimos. Não, minha amiga, a gente começa do começo. A gente começa do nosso menu do dia a dia. A gente começa harmonizando nossos vinhos, como os europeus fazem.
Eles harmonizam todos os dias. Vai para a França e você vai ver que todos os bistrozinhos têm lá um vinho harmonizando com os pratinhos de bistrô. Você vai para a Espanha e tem vinhos em taça para você harmonizar com o seu almoço, depois no jantar. E são coisas do dia a dia. Não precisa ser nada caro, porque é com essa prática, com esse dia a dia, né, com essa nossa constância em estar sempre em contato com os vinhos, é que a gente vai aprendendo essas características, vai treinando essa nossa técnica, esse nosso método. Então, harmonizar é algo do dia a dia. Ele pode ser feito com qualquer vinho, em qualquer ocasião, com qualquer tipo de comida, de forma simples e descomplicada. Então, essa é uma mensagem que eu queria que realmente ficasse aí marcado para você, na sua mente. Porque eu sei, que eu vejo, né, e sei que muitas mulheres, elas erram nesse aspecto. Elas erram em pensar que elas não vão conseguir harmonizar vinhos com qualquer comida, principalmente de uma forma simples e descomplicada, por conta disso daqui, olha. Elas pensam que para poder conseguir fazer isso, elas vão ter que conhecer todas as uvas e todos os vinhos para poder começar, né? E aí, isso bloqueia, né? Imagina só, se você tiver que conhecer todas as uvas e todos os vinhos, quando que você vai começar a harmonizar, né? Ou então, como ela acha que isso daqui é impossível, aí se limita a 2 ou 3 tipos de vinhos só, que já conhecem e não saem daquilo e não se arriscam com novos vinhos e com novas experiências. Então, eu trago aqui para você uma boa notícia, sim. E a boa notícia é essa daqui, ó, que para começar, você não precisa saber tudo do vinho. Você não precisa conhecer todos os vinhos do mundo. Você não precisa saber tudo de tudo para ter os primeiros resultados, para você harmonizar seus vinhos. Você só precisa começar a fazer. E a fazer do jeito mais simples e mais descomplicado possível. Porque, como eu te falei, aqui é uma questão, na verdade, de você dar o seu primeiro passo. E isso você já está fazendo hoje aqui comigo. Hoje você já está começando, olha só que interessante. Hoje você já está começando a harmonizar seus vinhos aqui comigo, porque você já está conhecendo essa primeira barreira que pode te impedir de harmonizar, e você já está dando o seu primeiro passo de aprender que a harmonização de vinhos não é nada disso, ela é muito mais uma experiência sensorial, e existe um método e uma técnica para você ser capaz de harmonizar esses vinhos. E que isso é para todas as mulheres que decidirem realmente adentrar, né, nesse universo dos vinhos. Porque lembra que eu te falei que aqui para as mulheres do vinho, a gente tem o nosso próprio maneira, a nossa própria forma aqui de aprender sobre vinhos, de entender sobre vinhos. Então, para nós aqui, né, harmonizar é justamente isso, a maneira pela qual a gente consegue ampliar nossos sentidos, a gente consegue desbravar novas descobertas, desbravar novos vinhos, né? Descobrir esses novos vinhos através dessa nossa percepção. E isso a gente faz tanto sozinha, como principalmente acompanhadas. E aqui nas Mulheres do Vinho, deixa eu te mostrar, a gente fazia muito isso aqui no presencial, né? A gente sempre foi lá, antes da pandemia, a gente sempre fez as nossas degustações, as nossas harmonizações de vinhos em reuniões presenciais, tá? E aí lá a gente fazia isso tudo que eu estou comentando com você aqui, e também, agora na pandemia, a gente começou a fazer no online. Então, a gente aprende fazendo. E aprende fazendo desde o primeiro dia. Não tem essa de ter que esperar para a gente começar a descobrir como se faz. Aqui é uma questão realmente da gente começar a fazer na prática. E olha só esse depoimento da Aline, que fala que ela foi a primeira vez que ela foi, né, numa das reuniões nossas na Castalha, e ela já sentiu o resultado no primeiro dia, no primeiro momento já mudou, já virou a chavinha dela, da cabeça dela, do que ela entendia que era degustar e harmonizar vinhos, e do que ela sentiu, não só do que eu falei, porque não é o que eu falo, é o que você sente. E ela já sentiu logo no primeiro momento. Agora, é claro que isso tudo, ele depende muito
de você também. Você é uma parte principal aí, na verdade. É como lá na natação, o instrutor, ele não pula dentro da piscina ali comigo, ele me dá as instruções e eu é que faço, então eu tenho que fazer. Agora, a nossa atitude aqui deve ser uma atitude que é essa daqui, ó, uma atitude, uma mentalidade da gente voltar a ser como crianças. A gente voltar a experimentar de tudo. Sabe quando a mãe da gente falava, come isso daqui? Ai, não gosto. Mas você já comeu, menino? Não, menina, não comi. Então, como é que você sabe que não gosta? Sabe? É experimentar de tudo, é ter essa mentalidade da experimentação, dessa curiosidade infantil, dessa curiosidade que faz a gente estar aberta para coisas novas. Essa mentalidade também do eu mereço aprender, eu mereço aqui experimentar essas coisas. Né? Inclusive não gostar, eu posso não gostar, mas eu mereço tentar experimentar. Essa atitude também de seguir o método, de confiar no método, de saber que existe sim esse caminho e que se a gente seguir, a gente vai conseguir sim vencer todos esses nossos medos, todas essas nossas crenças limitantes de, ai, será que eu consigo sentir o aroma dos vinhos? Sim, consegue, existe uma técnica para sentir os aromas do vinho. Será que eu consigo comprar vinho sozinha? Sim, existe uma maneira, existe um GPS que te ajuda, e você aprende isso dentro das mulheres do vinho, a comprar o seu vinho sozinha. Ah, será que eu consigo falar sobre vinhos? Sim, porque você pratica com as outras amigas falando sobre o seu vinho nesse ambiente que a gente tem entre mulheres. Ah, será que eu vou ser capaz de harmonizar meus vinhos? Com certeza, a gente não vai beber vinho sem comida. Aqui a gente tem uma regra clara: o vinho sempre tem comida para harmonizar, nunca vai ser só beber. Será que eu consigo fazer isso de forma simples e descomplicada? Nós somos mulheres inteligentes e a gente não gosta de complicação. Então, aqui sim, a gente quer coisas simples, coisas descomplicadas que a gente consiga sentir, aprender e praticar. Será que eu consigo sem gastar muito dinheiro com vinho? Com certeza. Hoje em dia a gente tem vinhos a partir de R$ 25, né, no mercado que já harmonizam perfeitamente com muitos e muitos e muitos pratos. Então, não importa em que ponto você está agora nesse momento, não importa se você está ou não habituada a comer com vinhos ou se você nunca fez isso, com o método certo, dentro do ambiente correto, todas essas dificuldades começam a desaparecer, todas essas incertezas do será que eu consigo, começam a ficar no passado, porque você começa a aprender um passo a passo, dentro de um processo lógico, que você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai fazendo e vai praticando. Quer ver só? Isso daqui é a mesma coisa que essas outras coisas aqui, ó. Eu já falei de nadar, né? Que eu aprendi lá a nadar. Mas vamos supor que você não goste de nadar, ou que você já saiba nadar, você já aprendeu a nadar. Mas imagina mexer no computador, quando você não sabia mexer no computador, ou no celular novo. Você começa a mexer, começa a praticar, fazer tricô, aprender a tocar violão, fazer exercício físico. São todas coisas muito parecidas com harmonizar vinhos. Por quê? Porque tem um jeito certo de fazer, existe um método, uma técnica, e conforme você vai fazendo, vai ficando melhor. Quanto mais você fizer, mais habilidades você tem, mais habilidades você conquista. E mais fácil fica para você fazer. Então, esse é que é o grande segredo. Quanto mais a gente pratique, quanto mais a gente faz isso em conjunto, mais fácil vai ficando. Vai entrando no nosso piloto automático e a gente vai fazendo cada vez mais, cada vez melhor, cada vez com muito mais prazer. Então, para encerrar aqui, eu quero te falar como que funciona na Castalha, na prática, como que é esse passo a passo que eu ensino para as meninas, para você harmonizar qualquer comida de forma simples e descomplicada. Né? Um passo a passo que a gente faz sempre e que é fácil de replicar. Tá? Então, na Castalha funciona assim. A gente sempre tem treinamentos de harmonização de vinhos temáticos. Por que harmonizações temáticas? O mundo do vinho é muito vasto. Sim, a gente tem um fundamento dos vinhos, mas a gente tem que praticar em determinadas áreas, determinados segmentos. E tem maneiras da gente fazer isso com degustações temáticas e harmonizações temáticas. Quais temas? Pode ser temas por uvas, pode ser temas por vinhos, pode ser temas por regiões produtoras, por países, por exemplo. E aí, através disso, a gente vai conectando esses tipos de vinhos, as uvas de cada região, de cada país, também com as gastronomias que a gente tem aí no mundo todo. Então, a gente vai aprender e vai fazer nosso treinamento baseado em harmonizações temáticas. Segundo ponto é que
a gente sempre tem um conteúdo direto ao ponto, uma parte mais de fundamentos daquele tema específico, para a gente estudar naquela reunião, naquele momento, para a gente aplicar naquela harmonização específica de vinhos. Então, a gente tem sim uma base que vai dar para a gente os fundamentos, mas é um conteúdo essencial, direto ao ponto, sem enrolação, ou seja, que vai te ajudar no teu objetivo concreto, que é harmonizar aquele tipo de vinho, seja por uva, por regiões, por país, por vinhos. Aí a gente tem a técnica que a gente aplica, a gente já treinou essa técnica, né? Dentro da Castalha, a gente treina essa técnica de degustação sensorial de vinhos, e a gente vai aplicar a técnica de degustação sensorial de vinhos, que é uma técnica simples, fácil de fazer, tem sim um passo a passo correto de fazer, uma maneira correta de fazer, mas a gente aplica com qualquer vinho e a gente aplica naquele vinho que a gente está querendo conhecer para harmonizar. Aí a gente faz essa prática da degustação do vinho separadamente e depois a gente junta com a comida. A gente vê o resultado na prática, juntando com a comida, como funciona aquilo. Se isso funciona, se não funciona, quais os pontos de conexão daquela harmonização. E, ao mesmo tempo, a gente finaliza comentando essa harmonização, compartilhando esses resultados, compartilhando a nossa experiência, as nossas sensações, nesse ambiente entre mulheres, entre amigas, num ambiente seguro, onde você pode livremente expressar aquilo que você está sentindo, pode tirar suas dúvidas, pode, inclusive, escutar outras coisas que as outras meninas estão sentindo e comparar, será que isso também eu estou sentindo aqui ou não? E você aprende com as demais numa experiência que é realmente enriquecedora para todo mundo, inclusive para mim. Porque é isso que eu comento, a gente precisa sempre estar em dia, né, com as nossas harmonizações e treinando as nossas harmonizações. Então, eu quero te deixar como recado final aqui, te mostrar realmente que não é só falando que a gente consegue realmente harmonizar, mas é fazendo. E eu vou te mostrar uma coisa, olha, se eu consigo fazer, e essa foi uma harmonização que eu fiz de vinho com chocolate, você também consegue, amiga. Mas não sou só eu, não, Lília, você não vale, né? Você é sommelier, você já sabe, você já tem muitos anos, não vale. Tá bom, vamos tirar. Eu sou café com leite, né? Não vale. Então, vamos colocar minhas alunas, se elas conseguem, a Neuza aqui, harmonizando num almoço que ela teve de uma galinhada, harmonizando e postando para a gente saber o que ela está fazendo por ali. A Elô também harmonizando na casa dela, fez um prato especial aqui e já está harmonizando em casa mesmo. No jantar das alunas, aqui quando a gente harmonizou 5 tipos de vinhos, né, com pratos ali de chefe, de cozinha, num hotel chique no último, né? Aí sim foi aquela harmonização completa. Isso é um evento daqueles que acontecem de vez em quando, né? Mas normalmente o que acontece é isso que a Célia fez aqui, a Célia que cozinha para ela mesma ali, sempre está harmonizando, né, as suas receitas, testando novas receitas culinárias, harmonizando, assim como a Cléo também, que faz ali as suas receitas. Às vezes o marido dela cozinha, o marido dela gosta de cozinhar, o marido cozinha, e aí ela entra com a parte do vinho, né? E aí eles desfrutam juntos ali essa harmonização. Então, a harmonização do dia a dia, a harmonização para a gente, a harmonização que resulta em prazer para nós e para quem estiver com a gente. Então, era isso que eu queria dizer para hoje, mas não terminamos ainda. Tenho mais uma última coisa que eu quero te falar, que é o seguinte: para você também começar aí, porque aqui a gente sempre entra em ação, então, para você também entrar em ação desde já, eu já deixei um desafio aqui para você. E o desafio é esse aqui, ó. Você vai lá, tira uma foto da sua próximo vinho com comida. Em primeiro lugar, a partir de hoje, acredito eu que você não vai mais beber vinho sem acompanhar com alguma coisa, né, amiga? Tem que ter uma comidinha com o seu vinho. Essa é a primeira regra, a regra número 1 das mulheres do vinho. Então, vai lá, tira uma foto do seu vinho e da sua comida, escreve ali, sente, né, o que aconteceu com o vinho, faz ele com o vinho primeiro, depois junta com a comida, escreve o que você sentiu, faz um post no seu Instagram e me marca lá para eu saber como é que foi a sua primeira experiência de combinar vinhos com comida de uma maneira simples, fácil, objetiva. Experimentando por separado e depois experimentando junto. Me marca lá que eu fico curiosa para saber e eu quero muito ter notícias suas.
E lembra de uma coisa, harmonizar vinhos não começa na boca, mas harmonizar vinhos é um ato realmente de você começar a se abrir para o novo e começar a experimentar coisas novas.